Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, estejam com todos. Como sabem, a Igreja Batista no Jardim Ambiental decidiu suspender todas as suas atividades públicas. Decidimos trocar a preocupação pela prevenção. Estar desta maneira cuidando uns dos outros, abençoando uns aos outros. Não só as pessoas que frequentam diariamente a nossa igreja, que vêm para cultuar e adorar ao Senhor, mas também todos aqueles que possam estar vindo até nos visitar. É um cuidado que queremos ter com todos. E também aproveito para compartilhar que o Ministério de Comunicação de nossa igreja estará gravando uma mensagem para o domingo, hoje, e também uma para quarta-feira e outra para o sábado. Assim, nós queremos que cada grupo que se reúne, seja no domingo, seja na quarta-feira ou no sábado, sejam abençoados. E hoje eu quero compartilhar com vocês o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. Abra sua Bíblia comigo. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 16. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Amados, que dias difíceis nós estamos vivendo, não é verdade? E olha, particularmente, todos nós mudamos a nossa agenda, os nossos compromissos, tudo aquilo que nós planejamos com antecedência pode estar nesse momento comprometido. Inclusive, ontem eu deveria estar em São Paulo para a celebração do casamento de um sobrinho, que teve que, evidentemente, suspender também o seu casamento, marcando uma nova data quando nós tivermos uma segurança. Também agora para o início de abril, eu estaria celebrando o casamento de dois jovens. E da mesma forma, eles já suspenderam esse casamento, a data marcada agora para abril, e estarão marcando para agosto, se tudo estiver normalizado. Bom, é um grande erro na vida, principalmente do cristão, ele não considerar Deus nas suas decisões, suas cogitações e planos. Sim, nós muitas vezes acreditamos que as coisas vão acontecer como nós queremos, como nós planejamos, como nós esperamos. Assim como nós agendamos, vai acontecer. Que grande engano. E a prova disso é o que está acontecendo nesse momento. A verdade é que quando olhamos para a palavra de Deus, em especial a epístola de Tiago, nós vemos que ele está preocupado menos com o ateísmo teórico e mais com o prático. A gente observa, lendo a palavra de Deus, que ele leva a cabo todos aqueles que dizem acreditar em Deus, mas que vivem como se ele nada tivesse com as suas vidas. A verdade é que nós estamos vivendo assim nesse momento. Quantos de nós podemos estar correndo o risco de fazer os nossos planos, no entanto, excluindo Deus das nossas decisões, excluindo Deus de tudo aquilo que estamos planejando? Claro que não é errado planejar, pelo contrário, nessa categoria de comportamento, de excluir Deus, encontra-se muitas vezes a confiança unicamente no planejamento. Então temos que aprender com o que está acontecendo.
Tiago não condena o planejamento, vamos deixar claro, ele sabe que boa parte das pessoas não chega a lugar nenhum, inclusive porque não sabe a que lugar quer chegar. Então continue nos seus planejamentos, mas nós precisamos, de fato, agendar as prioridades na nossa vida. Não podemos querer fazer todas as coisas e, embora muitas vezes o nosso comportamento indique isso, que nós estamos sim querendo fazer tudo, que nós prometemos e vamos cumprir, que nós estamos no controle de cada detalhe, de cada situação que envolve a nossa vida. E estamos aprendendo que não é assim. Se você almeja algo, uma profissão, um emprego, um carro, é claro que você precisa se organizar, traçar seus planos, ter uma estratégia para alcançar e, principalmente, não desistir nunca. Pode, inclusive, demorar anos e você pode até não conseguir precisamente aquilo que planejou, mas pode conseguir coisas de igual ou maior valor. Precisamos nos preparar. Não tenho dúvidas a respeito disso, mas precisamos aprender que nada, absolutamente nada que é bom é extremamente fácil. Algo que nós também podemos aprender quando lemos a Epístola de Tiago é que ele nos encoraja a fazer planos, mas planos dos quais Deus participe, desde a concepção à realização. Queridos, planejar sem Deus é a mais pura tolice. Não façamos isso. Você não pode viver apenas o agora. É claro que o agora tem seus méritos, mas é insuficiente. Cada um de nós precisa ter um projeto de vida. Cada um de nós precisamos de fato fazer planos. Não basta, por exemplo, apenas querer ser feliz. O projeto de ser feliz é comum a todos. Todos, crendo em Deus ou não, desejam ser felizes. O que Tiago ele está condenando é a independência rebelde de Deus. É olhar o que está acontecendo e acreditar que não poderia quando Deus está no controle de todos os detalhes, inclusive daqueles que não estão se cumprindo nesse momento na minha vida, que não estão acontecendo de acordo com o que eu planejei, que tive que mudar toda a minha agenda por conta dessa epidemia. Nós estamos aí comprovando, à luz do que a palavra de Deus ensina, que as coisas não vão acontecer como nós queremos, como nós esperamos, como nós planejamos. Tudo, absolutamente tudo, mudou nos últimos dias. Algo também que nós precisamos entender é que o homem, ele só se levantará quando se dobrar diante de Deus. Esta é a compreensão que nós precisamos ter para viver, que nos capacita de fato a viver segundo a vontade de Deus. Por isso, se fôssemos definir a fé, diríamos que é o sentimento que leva o ser humano a desistir de confiar em si mesmo para confiar unicamente em Deus, tomando a atitude de aceitar o seu convite para uma vida de relacionamento pessoal. Deixemos de lado, amados, toda arrogância. Deixemos de lado aqueles pensamentos de que podemos fazer as coisas. Deixemos de lado aquelas decisões onde Deus foi colocado de lado. Não podemos ser arrogantes desta maneira. A arrogância pode ser de muito ou de pouco estudo, mas entenda, continuará sendo uma arrogância que escraviza. A propósito, alguém perguntou para Napoleão se Deus estava do lado da França nas suas conquistas militares. O imperador, ele respondeu: Deus está ao lado da artilharia mais forte. No espaço de tempo apenas de 3 meses, Napoleão estava exilado, abandonado,
humilhado e escreveu algo totalmente diferente da frase que disse que Deus estava ao lado da artilharia mais pesada. Ele disse: o homem propõe, Deus dispõe. Por isso, se Deus quiser, se Deus permitir, é que faremos isso ou aquilo. Com certeza a solução para a arrogância é a humildade diante de Deus. A nossa atitude deve ser a recomendada por Tiago no versículo 15 do capítulo 4, quando ele diz: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Sabe o que é interessante também observar? Que o apóstolo Paulo disse a mesma coisa quando se despediu dos cristãos em Éfeso. Ele disse: se Deus quiser, de novo voltarei a vós. Atos capítulo 18, versículo 21. Sim, amados, não se trata de se Deus quiser, formal, mas de submetimento da vontade humana à vontade divina. Mas quem quer se curvar? Quem quer, se não conhece a Deus, se prostrar? Quem é que vai ter o coração quebrantado, senão aquele que conhece a Deus? Senão aquele que aplica o que a sua palavra ensina? Nós precisamos entender que nada manifesta mais claramente nossa submissão a Deus que uma vida de oração. Não orar significa dizer: ó Deus, eu sou independente, eu me viro, eu vou fazer as coisas como eu acho que tem que ser, como eu sinto que deve ser, como eu entendo que precisa ser. Isso é arrogância. Isso não é confiar em Deus. Não é colocar Deus em primeiro lugar. Que grande engano agir dessa maneira, pensar dessa maneira, viver dessa maneira. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Nosso grande engano é achar que somos o que não somos. O texto diz que somos como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida, queiramos ou não, é frágil, ela é temporária. Por que então me gloriar? Por que então arrotar que sou o máximo? Por que acreditar que as coisas acontecerão como eu e você planejamos? Quem diria que apenas alguns dias após o primeiro caso do coronavírus no Brasil, nós estaríamos agora com quase tudo absolutamente parado. O apóstolo Paulo, ele nos lembra, talvez aqui alguns quisessem ter algum centímetro, por exemplo, a mais ou a menos na sua altura ou na sua largura. Jesus disse: ora, qual de vocês, por mais ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus capítulo 6, versículo 27. E o apóstolo Paulo nos lembra que sequer sabemos pedir como nos convém, porque não sabemos sequer do que precisamos. A verdade é que nós devemos desenvolver a humildade de quem não conhece o amanhã, de quem não conhece, inclusive, o seu próprio corpo. Precisamos entender que não temos controle de nossas vidas, mas Deus tem. De posse da compreensão que devemos submeter a nossa vontade à sábia vontade de Deus, é que devemos reconhecer nosso lugar na vida e na história. Nosso projeto de vida deve ser fazer o bem. Na última aplicação desse texto, lemos Tiago capítulo 4, versículo 17.
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Não deixe de fazer projetos para o seu futuro. Não deixe de incluir Deus neles. Incluir Deus significa orar tanto para que o oriente, quanto para que você viva os seus valores com compromisso. Fazer o bem nesse momento é também estar se cuidando. É também permanecer em casa. Só sair se realmente for necessário. Amados, eu não tenho dúvidas que o melhor momento que a gente talvez experimente durante todo esse período é a nossa vida de oração. É a nossa vida na presença do Senhor. É a nossa vida intercedendo uns pelos outros. É vida com Deus e Deus na vida. É humildemente reconhecendo que nenhum dos nossos planos, eles acontecerão se Deus assim não permitir. Por isso, tenho que concluir essa mensagem com o texto base, com o texto principal, Tiago 4, 13 a 16. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Vamos orar. Bondoso Deus, estamos na Tua presença no nome de Jesus, intercedendo por cada vida que nos acompanha nesse momento, intercedendo por cada família, intercedendo por todos, quer conheçam o Senhor, a Sua palavra ou não, mas de uma maneira muito especial, intercedo em nome do Senhor Jesus por todos os seus filhos, para que entendam, ó Deus, que o Senhor está no controle absoluto de tudo. Aproveito, bondoso Deus, para interceder pelo nosso país. Interceder, bondoso Deus, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos idosos, por nossas crianças, por aqueles que fazem parte dos grupos de riscos. Intercedemos por aqueles que são profissionais da saúde. Intercedemos, bondoso Deus, para que na dependência do Senhor aprendamos diante de tudo que estamos vivendo hoje, que só se o Senhor permitir, só se o Senhor quiser, é que faremos isso ou aquilo. Oramos na dependência do Senhor, na ação do Teu Santo Espírito, confiando no Teu agir, em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe.